Sistema cardiovascular 1. Bom, o que que o professor pode fazer quando ele der uma lâmina lá e pedir para vocês mencionarem as capas, como ele tinha dito, né? Fala para mim que capa é essa. Aí eu tenho uma imagem, uma lâmina. Lá no laboratório é super possível a gente ter uma lâmina como essa, que apareçam as capas do coração. Quem sabe me dizer que capa é essa que está a seta sinalizando? Perfeito, vamos lá. Então, que capa é essa? Voltou a gravação. Epicárdio. É a capa mais externa do coração. A gente já passou lâminas de músculo cardíaco, onde a gente consegue identificar as três capas do músculo cardíaco. E só recapitulando, pessoal, no epicárdio a gente tem muito tecido adiposo, muito tecido adiposo. Então, o sinalizador, para que a gente possa responder que capa é essa, por que coração? Porque a gente está estudando sistema cardiovascular e respiratório. E no sistema respiratório não tem nenhum órgão ou nenhuma estrutura que tenha essa quantidade de músculo ramificada como essa, que é o músculo cardíaco. Então, se eu tenho um músculo cardíaco nessa imagem, eu estou no coração. Se ele pergunta que órgão é esse, coração. Se ele pergunta que capa é essa que a seta está apontando, é epicárdio, que é a capa mais externa do coração. E o epicárdio ele é composto por mesotélio, que é o epitélio plano simples. Então, se o professor colocar essa setinha bem aqui, ó, nessa linhazinha mais externa e mais escura, e perguntar que estrutura é essa, a gente pode dizer mesotélio, ou que tecido é esse, que porção do epicárdio é essa, mesotélio, que é a capa mais externa, é o epitélio plano simples, que é o mesmo epitélio que recobre a cavidade interna do coração, que é o endocárdio. Dentro a gente tem endocárdio, fora a gente tem mesotélio. Colocar aqui, a Bia estava com o microfone aberto. Certo, então, imagem como essa na prova, montão de tecido adiposo, é epicárdio. Só recapitulando que a gente já teve essa aula. O epicárdio ele é composto por uma capa submesotelial, exatamente porque se eu tenho um mesotélio, eu tenho uma capa submesotelial, sub abaixo do mesotélio. Aí eu tenho uma capa subepicárdica, porque aqui é o epicárdio. O epicárdio é composto por mesotélio, submesotélio e uma porção subepicárdica, que aí é muito tecido adiposo, né? E a gente tem que lembrar que na aula foi dito que dentro dessa capa epicárdica, dentro do epicárdio do coração, é que a gente tem, ó, aqui, vasos. Nós temos também nervos, né? Nós temos a irrigação e a inervação extrínseca do coração, né? A inervação que faz parte do apoio ao sistema de condução que é intrínseco do coração. Então a gente tem também a artéria coronária, tá passando aqui no epicárdio. Então ele pode chegar e dar ela aqui, ó, uma setinha aqui, vai ter uma artériazinha muscular lá, é a artéria coronária. Ele pode pedir para dizer a estrutura também, então fiquem bem atentos. Epicárdio, miocárdio. Miocárdio, epicárdio. Coração é o órgão. Dentro do epicárdio eu vou ter as estruturas de vasos, veias e artérias, e nervos também, certo? Aí ele vai, me coloca uma lâmina lá de músculo cardíaco e pergunta: a que corte corresponde? O que é que a gente tem que conseguir identificar? Os dois tipos de corte, transversal ou longitudinal, né? O longitudinal a gente consegue ver bem a ramificação. É o mais comum lá na sala, né? Porque a gente vê esses quistes esbranquiçados entre as células cardíacas. Que a gente lembra que no tecido muscular cardíaco a gente tem um disco intercalar, que é essa linhazinha tracejada aqui entre uma célula e outra. Núcleo central, isso aí ele não vai perguntar porque isso é isto 1. Ah, o núcleo está central? Mas é bom saber. Vai que, sei lá, o professor passa pela cabeça dele e ele pergunta qual é a estrutura do tecido muscular cardíaco. A gente tem que saber. O núcleo é central, as fibras são ramificadas, né? A gente tem disco intercalar, que fazem parte da comunicação entre as células. Se o corte é transversal, o diâmetro da fibra do músculo cardíaco é maior do que o músculo liso, mas o núcleo é central também. Então, se tem um corte como esse, núcleo central, diâmetrozinho redondeado, músculo cardíaco, corte transversal. Se está assim, músculo cardíaco, corte longitudinal. E tudo isso aqui dentro do coração vai estar onde? No miocárdio. O miocárdio que é o músculo cardíaco propriamente dito. Outra capa, outra imagem agora com as três capas. Eu consigo definir as três capas com uma única imagem. A gente tem lâmina igual essa aí lá, tá? Então, mais esbranquiçado, tecido adiposo, é epicárdio, é a capa mais externa do coração. Ó,
ramificado aqui, ó. Ramificadinho. Músculo cardíaco, então é miocárdio. Miocárdio. E internamente, então, aqui é a cavidade interna do coração, eu vou ter o endocárdio. Então, eu tenho endocárdio, miocárdio e epicárdio. Coração é o órgão. Que capa é essa? Miocárdio. Que capa é essa? Epicárdio. E que estrutura é essa? Um vaso. Um vaso. Pela luz, de circunferência bem definida, não está como essa aqui, ó. Aqui está colapsada. Eu tenho luz, mas está colapsada. Eu não posso dizer que aqui é uma artéria, mas aqui eu posso dizer que é uma artéria. Então, se o professor vem e me diz, defina essa estrutura, como essa aqui, ó. DX significa diagnosticar. Diagnostique esta estrutura. DX estrutura. Se ele pedir para diagnosticar essa estrutura dentro do epicárdio, a gente já aprendeu que dentro do epicárdio corre artéria, veia e nervo. Luz. Não consigo ver eritrocito, mas consigo ver a parede bem definida, bem definida. A distância assim é mais complicado, mas eu posso dizer que é um vaso. Posso dizer que é uma artéria. Por que é artéria? E não a veia? Porque a veia é colapsada. Lembrem que a veia, as veias, as venas, elas não têm parede muscular bem definida como nas artérias, por isso que a luz dela é colapsada. Então, se eu tenho uma imagem como essa, e ele me pede a estrutura, é um vaso, uma artéria. Tem luz, a luz bem definida, tem um capa muscular. Se a luz é festoneada, eu posso dizer até que é uma artéria muscular. Se ele pede essa capa aqui, miocárdio, capa é o miocárdio do coração, se ele me pede essa epicárdio, se ele me aponta uma seta para cá, eu vou pôr endocárdio. Se ele perguntar qual é o epitélio do endocárdio, a gente lembra que é o plano simples. E se ele apontar para cá e me pedir que epitélio é esse aqui? Plano simples também, que é o mesotélio do epicárdio, tá? E agora ele me dá essa imagem e me diz, defina para mim essa estrutura. Mas eu não estou conseguindo ver nada. Mas eu consigo ter uma sinalização e um norte a seguir. Eu estou dentro do coração. Por quê? As fibras musculares, elas apresentam como umas trabéculas. Entre a fibra muscular e outra, eu tenho essa porção esbranquiçada, como se fosse, chama-se estroma. É uma porção de tecido fibroso entre as células musculares. E aí eu consigo ver que o núcleo é central, tem um diâmetro bem bacana aqui, ó. Tem um diâmetro e um núcleo central. Então é músculo cardíaco. Se eu estou dentro do músculo cardíaco e eu tenho essa porção mais esbranquiçada, a gente estudou dentro do sistema cardiovascular que dentro do coração eu tenho um sistema de condução intrínseco, composto por fibras de Purkinje. E as fibras de Purkinje são o quê? Nervo ou músculo especializado? Músculo especializado. As fibras de Purkinje são músculo cardíaco especializado. Por isso que ele é mais esbranquiçado, o diâmetro é maior. Então aqui a gente está olhando para as fibras de Purkinje, que é o sistema de condução intrínseco do coração. Então, se ele coloca uma lâmina e lá dentro, onde a gente tem que olhar para encontrar a fibra de Purkinje fica na parede do ventrículo, certo? Se a gente puxa lá de anato. Se a fibra de Purkinje está dentro da parede de ventrículo e ela precisa conduzir o impulso elétrico pelo coração, ela vai ficar próximo do endocárdio. Ela não vai ficar próximo do epicárdio, porque o epicárdio só tem tecido adiposo. Eu não tenho quase fibra muscular. Então, as fibras de Purkinje, elas correm dentro da capa subendocárdica. Então, a gente vai ver ali que no músculo cardíaco, entre o endocárdio e o miocárdio, eu vou ter essas fibras de Purkinje, se tiver mais distância. Se ele colocar aproximado assim, foi pálido, uma porção bem pálida e bem ampla, fibras de Purkinje. Ele vai pedir para que vocês digam fibras de Purkinje. Ele não vai colocar aqui, dizer, define estrutura, se não tem um vaso, se não tem um nervo, só uma fibra muscular esbranquiçada, ele quer que vocês falem fibras de Purkinje, sistema de condução intrínseco do coração. Cardiovascular 2 a gente estudou vasos e artérias. Vasos e artérias. Aí vem veias, artérias dentro dos vasos capilares. E aí ele me dá uma imagem como essa e me diz que capa é essa. Então ele não quer que eu diga se é uma artéria ou se é uma veia. Ele quer que eu diga qual é a capa do vaso. Por quê? Eu estou dentro de um vaso. Mas não é parede do coração? Não. Lembra que o músculo do coração é estriado cardíaco e ele é ramificado. Ele é ramificado. Aqui é contínuo, ó. Apesar da distância, a gente consegue ver, aqui é músculo liso. E aí aqui eu tenho um endotélio, que é um epitélio plano simples, se eu conseguisse dar um zoom, a gente ia ver que era um endotélio.
plano simples, músculo liso. Se é músculo liso e eu estou dentro de um vaso, o vaso ele é composto por músculo liso na sua túnica média. Então, se ele pergunta que capa é essa e bota uma seta para cá, ele quer que você fala túnica média, túnica média. Se ele pede para definir estrutura aqui de novo, pessoal, ó, defina a estrutura, defina a estrutura, diagnosticar a estrutura. Tá, se eu estou dentro de um vaso, como é que eu sei que é vaso? Músculo liso, uma capa bem alta, uma capinha mais fina, que é o endotélio, túnica íntima, túnica média, túnica adventícia. A gente tem que conhecer as três capas dos vasos. Túnica íntima, túnica média, túnica adventícia. A túnica média é músculo liso. A túnica íntima eu sei que é endotélio, plano simples. E aqui, se é túnica adventícia, eu vou ter tecido conectivo. E se ele está me dando um grande vaso, que aqui é artéria, porque eu tenho muitas capas de músculo liso. Então, eu já sei que é uma artéria, porque muitas capas de músculo liso. A túnica média é maior do que a túnica adventícia, eu estou numa artéria, não estou numa veia. Se eu estou na artéria, então a gente tem que lembrar que a artéria grande, por exemplo, as elásticas, e a artéria muscular, que é aquela artéria mediana, ela tem vasa vasorum na sua túnica adventícia. Então, ele pode pegar um vaso, uma artéria como essa, e pedir para que eu defina que estrutura é essa. Ele vai dar com mais um. Mas vocês se situando que estão na artéria, vocês têm que lembrar que, a exemplo do coração, lá no epicárdio a gente tinha vasos, os vasos, artérias e veias e os nervos. Nesses grandes vasos nós temos também artéria e nervo. O artéria chama vasa vasorum. E aqui, ó, se ele pedir para definir estrutura, é uma artéria, ó, a luz bem definida. A luz bem definida. Uma artéria que passa na túnica adventícia de outra artéria. Então pode ser uma artéria pequena, pode ser uma arteríola, né? A gente vai ter veia também, okay? Tem que ter a drenagem e nervos. Os nervos são mais compactos, a gente vê vários núcleozinhos de forma circunferencial. Então, se ele pedir para definir estrutura, na prova ele vai dizer se quer que diga que é um vaso, se quer que diga que é uma artéria, se quer que diga que é uma veia, na hora que ele colocar a seta. E vai usar o monocular, porque o monocular é o único microscópio que tem a setinha já nele. Ele não vai ter como colocar nos microscópios de dupla visualização, os bioculares, e pedir para definir a estrutura. Isso já é uma dica. Então, vão ter vários microscópios nas mesas e vocês, quando forem para as mesas, você já tem que ir lembrando. Se é um que tem dois oculares, ele não vai pedir para definir estrutura, ele vai pedir para dizer que órgão é. Se for monocular, ele tem como pedir para definir estrutura, porque vai ter a setinha, ele tem que apontar. E ele não tem como apontar com a caneta lá na lâmina. Riscar a lâmina e dizer assim, fala para mim que estrutura é essa. Então, nos monoculares, vocês vão ter que dizer que estrutura. Já vai com isso na cabeça. Se eu pegar um monocular, ele quer saber que estrutura é, para não se confundir e errar na prova. Às vezes vocês sabem e erram a resposta. Então, sempre que for com os dois oculares, as duas oculares, vocês sabem que ele pode pedir o que é o órgão, qual órgão é. Então, ele vai pedir se é pulmão, se ele coloca lá uma imagem de uma tráquea inteira, uma tráquea. Certo. Então, se ele pega um vaso e dá com capa muscular e adventícia e túnica íntima e tem estruturas externas, ele pode pedir a estrutura externa, que está na túnica adventícia do vaso, que aí seria uma artéria, uma veia, um nervo. Provavelmente ele vai pedir a artéria, porque é mais simples de identificar. E aí ela pode ser uma artéria pequena, se tiver até 8 capas musculares, pode ser uma arteríola, se tiver entre 2 e 3 capinhas musculares. Agora ele pode pedir descrever as capas do vaso, né? E identificar que tipo de vaso é esse. Bom, a gente falou já várias vezes em sala de aula que se eu tenho uma estrutura na túnica média que parece um miojinho, eu tenho uma artéria elástica. A artéria elástica, ela vai ter também as 3 capas, adventícia, túnica média e túnica íntima. Túnica íntima, pessoal, sempre é endotélio, epitélio plano simples. A túnica média nas artérias é que vai mudar um pouco. Por exemplo, na elástica é a única que tem essa visualização, que é bem enrugada, porque ela tem muita fibra elástica. E a túnica adventícia dela sempre vai ser menor, se a gente conseguir observar na lâmina,
A túnica média e a túnica adventícia sempre vai ser menor. A túnica adventícia sempre é menor. E na estrutura da túnica adventícia, que tem tecido conectivo denso, irregular, eu posso ter também o vaso-vasório, o nervo terminal, né? Porque eu também tenho essas estruturas aqui na túnica adventícia da artéria elástica, da artéria muscular. Eu posso identificar também essas estruturas que a gente falou naquela outra imagem. Então, descreva as capas e identifique que tipo de vaso é esse. Se vem uma pergunta como essa, as capas: túnica íntima, epitélio plano simples, endotélio. Túnica média, muita fibra elástica e células de músculo liso também. Túnica adventícia. Na túnica adventícia a gente vai ter tecido conectivo, fibra de colágeno, né? E as estruturas de vaso vasólogo, que são os pequenos vasos. Então essa aqui é uma artéria elástica, porque, ó, bem enrugada a túnica média e ela ultrapassa o tamanho da túnica adventícia. Então, capas íntima, média e adventícia, tipo de artéria, artéria elástica. Se tiver uma artéria aqui, ele colocar uma seta, defina para mim a estrutura. Se você colocar vasa vasorum porque tem luz e você vê algum eritrocito, bota vasa vasorum que ele aceita. Tá Tá certo? bom, obrigada. Não. Aqui outra artéria. Aí ele ia perguntar, artéria ou veia? Na prova ele vai pedir para você dizer que estrutura é. Artéria, exato. Por quê? Se ele coloca. Nem assim, ele vai ter que colocar assim, no mínimo assim. Se a imagem Uhum. tiver assim, você já consegue identificar. Se é artéria ou veia, porque eu vou mostrar uma veia, vocês vão ver a diferença. Até porque as lâminas que a gente tem de artéria, só tem a artéria na lâmina. Então ele já tem que colocar assim, senão vocês não conseguem visualizar. E são muito esbranquiçadas, são muito pálidas as lâminas. Então, para ele pegar uma lâmina melhor, ela vai estar assim. E aí você disse que era uma artéria, beleza. Por que artéria? Porque não está tão colapsada, está mais redondeada. Mas que tipo de artéria? Em cima do que eu falei, a gente consegue identificar que tipo de artéria é essa? Eu vou recapitular. Na artéria elástica, a túnica média, ela tem um enrugamento por causa das fibras elásticas. E na artéria muscular, eu falei para vocês que a membrana elástica interna se sobressai. O que que acontece? Na elástica, se a túnica média tem muita fibra elástica, o que que ela faz? Ela puxa a luz. Ela puxa o endotélio e deixa ele bem liso. Na muscular, a membrana elástica interna que fica entre o endotélio e a túnica média contrai, porque ele não tem tanta capa fibra elástica na túnica média. Então, a membrana elástica interna que fica aqui perto da túnica íntima tem mais força. Aí ela contrai a luz do endotélio. E aí a luz fica assim, ó, festoneada. Então, que artéria é essa? Elástica ou muscular? Muscular. Artéria muscular. Por quê? Ó, a luz. Festoneada. E qual a explicação para isso? Essa membrana elástica interna que fica em contato com a túnica íntima exerce uma pressão na túnica íntima, fazendo com que ela fique com essa visualização. Então, para diferenciar muscular de elástica, ó, elástica. Elástica, a túnica média tem muita fibra elástica e aí ela fica enrugada, a túnica média. A túnica média tem muita fibra elástica, a túnica média fica enrugada. Na artéria elástica. Na muscular, eu não tenho tanta fibra elástica na túnica média e a minha membrana elástica interna se sobressai, fazendo com que o que fique enrugado é a luz, com esse aspecto festoneado, a gente chama. Então, essa é a muscular. Então, pessoal, não tem como errar. Ah, mas vai ter alguma elástica que a luz vai estar um pouco assim? Pode ser, mas aí você vai olhar para a túnica média, ela vai ser mais grossa. Outra dica: a túnica média na muscular tem quase o mesmo tamanho da túnica adventícia. Túnica adventícia, túnica média. Túnica média, túnica adventícia. Na muscular, a túnica adventícia e a túnica média têm quase a mesma espessura, quase a mesma espessura. Na muscular. Na elástica, não. A túnica adventícia é menor do que a túnica média. Outra dica para identificar uma para outra. Eles adoram colocar a muscular porque é o que a gente mais tem. Quando a gente está dentro de um órgão, dentro de uma estrutura, a artéria que a gente vai encontrar sempre é a muscular.
se ele vai buscar numa parede de coração uma artéria para vocês dizerem que artéria é essa, vai ser muscular. A coronária é uma artéria muscular. E a artéria que vai estar lá no epicárdio do coração é uma artéria muscular. Agora, que vaso é esse? Alguém consegue me dizer? Isso aqui é uma veia grande. Meu Deus, Fábio, eu nunca vi isso, porque vocês precisam conhecer. Que tipo de vaso é esse? Uma veia grande, uma grande veia. Por exemplo, a braquiocefálica. Mas como é que você sabe que é uma veia se a luz não está tão colapsada? Lembrem, na grande veia, nas veias grandes, a gente tem fibra muscular na túnica adventícia. Isso aqui, pessoal. E a túnica adventícia na veia se sobressai sobre a túnica média. Então aqui, ó, a túnica média é só esse pedacinho. Tudo isso aqui, ó, túnica adventícia. Então, túnica adventícia é maior que a túnica média. Já me diz que é veia. E como é que eu sei se é uma veia grande, uma veia média, uma veia pequena? Isso aqui tudo, ó. Peraí, deixa eu tentar voltar. Ó, fibra muscular, fibra muscular, fibra muscular, fibra muscular. Esse rosado aqui do lado dessas fibras de colágeno, com núcleo central, é fibra de músculo liso. É, a gente iniciou com o cardiovascular, sistema respiratório. Estruturas que a gente vai ter no sistema respiratório no laboratório para uma prova de processo, em geral. Tráquea e pulmão, certo? Na tráquea a gente vai ter aquelas quatro capas, já foi dito em sala de aula, epitélio respiratório. Pulmão a gente vai ter bronco e bronquíolos, alvéolos, né? A gente vai ver nos pulmões, nos alvéolos, nas paredes, o pneumocito tipo 1, pneumocito tipo 2. Então vamos lá. Sistema respiratório 1. O professor joga uma lâmina, dá um foco lá na porção mucosa da lâmina do sistema respiratório e a gente vai encontrar esse epitélio. Que epitélio é esse? Epitélio respiratório. Ele quer que a gente seja bem objetivo. Epitélio respiratório. Ele vai saber que o epitélio respiratório é um epitélio pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. E aí a bolinha aqui azul, a gente vê as células caliciformes atrampadas dentro do epitélio. Epitélio pseudo-estratificado. Qual é a configuração do epitélio pseudo-estratificado? Definição. Todas as células apresentam contato com a membrana basal, mas nem todas apresentam contato com a região apical da célula. Por isso que a gente tem um citoplasma um pouco amplo, e aí ela é chamada também de célula cilíndrica. E aí eu tenho, nesse caso aqui, a especialização apical, que são as cílias, né? Então, define estrutura. Se ele apontar aqui para a porção apical, ele quer que você diga cílias. E a capa onde está? Capa mucosa. Capa mucosa é onde eu tenho o epitélio. Que região corresponde? Professor, a gente não tem em sala de aula lâmina de cavidade nasal. Mas aqui é a cavidade nasal, ó. Cartílago septal, epitélio respiratório, ou seja, pseudo-estratificado, ciliado, cilíndrico, com células caliciformes. Eu tenho aqui algumas glândulas que produzem um muco para fazer a limpeza dessa região. Eu tenho vasos. Então, a região, se caísse uma dessa, qual região? Cavidade nasal. Mas não vai ter lâmina para isso. Só se fosse projetado em parede. E agora, a gente volta. Que tipo de epitélio é? Lembrem, o epitélio é o pseudo estratificado cilíndrico ciliado com células califormes, que está acima da minha membrana basal. E eu tenho uma lâmina própria aqui também. E essa porção é a mucosa da minha via respiratória. Em sistema respiratório 2 a gente já estudou os órgãos, as estruturas mais bem definidas, o que era tráquea, os brônquios. Quando eu ingresso no pulmão, seguindo o trajeto, tráquea, brônquio, intrapulmonar já está dentro do pulmão. Então, quando eu vejo um brônquio intrapulmonar, eu vejo alvéolos no entorno dele. Aqui eu posso dizer que é capa. Capa, quatro capas, eu posso dizer que é tráquea. Então, eu tenho quatro capas. Eu tenho da luz da tráquea para a porção mais periférica da tráquea, eu vou ter mucosa, submucosa, cartilaginosa e adventícia. Lembrando que esse cartílago da tráquea é o cartílago hialino que a gente estudou em Isto 1, né? E a mucosa, ela é composta por o quê? A mucosa tem o epitélio, pseudoestratificado, epitélio respiratório. Tem uma lâmina própria, com fibras elásticas. Aí eu tenho uma submucosa, nesse caso aqui, eu tenho glândulas, né? Eu tenho um tecido conectivo mais denso que o da lâmina própria, que tem abaixo do meu epitélio respiratório. E essas glândulas, posso dizer seromucosas, porque tem uma porção serosa e uma porção mucosa.
Eu tenho também o cartílago hialino, como eu falei para vocês, né, em forma de C. Lembre que a tráquea, o cartílago, ele é ininterrupto, ele não tem interrupção. No brônquio, o cartílago, ele tem porções de cartílago. Na tráquea é um C. E na parede posterior da tráquea tem um músculo traqueal, que é um músculo liso que fecha a tráquea, né? E aí aqui eu tenho também a adventícia, que é um tecido conectivo que vai dar aderência à tráquea, né? Então, tráquea, quatro capas. Mucosa, submucosa, cartilaginosa, adventícia. Esse cartílago hialino tem pericôndrio, olha a posição mais rosada aqui. É o pericôndrio do cartílago hialino. E aí o professor me joga uma lâmina dessa aqui e me diz, define essa estrutura. A estrutura tem cartílago, tem epitélio respiratório. Professor, tráquea? Não, pessoal, não é tráquea. Por quê? O cartílago, ó, é uma porção, um bloco, ele não dá a volta em toda a luz. Aqui é brônquio. Por quê? E eu estou dentro do pulmão, olha aqui os alvéolos. Então, quando eu vejo alvéolo e vejo cartílago, eu tenho um brônquio, não é tráquea. Brônquio, porque o brônquio está dentro do pulmão já aqui, é um brônquio intrapulmonar. E o cartílago, ó, uma porção de cartílago aqui, outra porção de cartílago aqui. Tem um cartílago aqui embaixo, ele tem porções de cartílago. E aí o brônquio, ele vai ter essa capa mucosa e a muscular, como eu tinha falado para vocês, que é a que entra agora em relação à tráquea, que não tinha essa capa muscular, só na porção posterior a tráquea tem músculo. O brônquio tem toda a sua circunferência uma capa de músculo. Então ele tem mucosa muscular, que é um músculo liso que rodeia todo o brônquio. Aí eu tenho uma submucosa, que é um tecido conectivo láxico, que, assim, na teoria vocês precisam saber. Ele vai pedir para descrever isso na prova? Não, ele vai pedir para descrever a estrutura. Se é brônquio, se é bronquíolo, se é tráquea, as capas. Ele não vai pedir para você colocar lá aqui. Na capa mucosa eu tenho epitélio respiratório. Na muscular eu tenho um músculo liso rodeando o brônquio. Na submucosa eu tenho tecido conectivo láxico. Aí eu tenho um cartílago com placas de cartílago hialino descontínuos. Ele não vai pedir para você escrever isso. Ele vai querer que vocês digam as capas. Se ele sinalizar assim, todas, né? Que nem tem como. Ele vai sinalizar um e vai pedir. Provavelmente a mucosa. Então, mucosa muscular, submucosa, cartílago e adventícia. Igual a tráquea, só acrescentou a muscular. Tá certo? Então, o brônquio, cartílago hialino espaçado, blocos, placas. E continua tendo toda a estrutura. E outra coisa, como é que eu sei que é brônquio e não é tráquea? Na tráquea eu não vejo os alvéolos. Vocês estão vendo aqui, ó? Deixa eu tentar dar. Aqui, ó, é alvéolo pulmonar, ó. Eu estou dentro do pulmão. Se eu vejo uma estrutura como essa aqui, eu estou dentro do pulmão. Isso aqui é pulmão. Se eu estou dentro do pulmão e tenho essa estrutura de cartílago, não é tráquea. Mesmo que ele colocasse só esse pedaço da imagem aqui, ó. E dissesse assim, que é isso aqui? Ah, eu tô vendo um cartílago pseudoestratificado, tráquea, professor. Não, tá aqui o pulmão. A tráquea não tá dentro do pulmão. Então, essas pegadinhas eles gostam de colocar também às vezes. Porque ele dá a imagem assim, com zoom e diz, fala para mim, que estrutura é essa? Aí você coloca tráquea. Não é. Porque, ah, mas eu vi o cartílago aqui redondeado, parece um C, epitélio pseudo, mas tá dentro do pulmão, ó. Aqui tá me dizendo que eu tô dentro do pulmão. Se eu tô dentro do pulmão, só pode ser brônquio ou bronquíolo. Bronquíolo não tem cartílago, então morreu o bronquíolo, só sobra o brônquio. Com cartílago só tem brônquio, dentro do pulmão só brônquio, então é brônquio. Mesmo que vocês não saibam, não lembrem, porque é muita coisa iniciando, se tem cartílago e está dentro do pulmão é brônquio. Se não tem cartílago e tem esse epitélio cilíndrico é bronquíolo, porque nem vaso é. Porque dentro do pulmão a gente tem vasos também. Então, se não tem esse cartílago, mas tem essa luz, um epitélio, não confunde com vaso. Ah, é uma artéria, uma veia. Não, porque o epitélio é alto, ó. Ó, cilíndrico. Tá ruim a imagem, não dá para ver, mas vocês estão vendo aqui esse citoplasma rosado, ó. E o núcleo lá embaixo, na membrana basal. É pseudoestratificado ou cilíndrico, não é vaso. Vaso é sempre plano, simples, endotélio. Aqui, ó. E essa estrutura qual é? Agora ficou fácil. Que estrutura é essa? Bronquíolo, por quê? O que que ele não tem que tem no brônquio? Que ele não tem? Cartílago, perfeito. Perfeito. Você já não tem mais glândula caliciforme no epitélio, exato. Você não tem mais o cartílago. Você continua tendo um epitélio que parece pseudoestratificado, mas já começa a se transformar em cilíndrico, cúbico, porque vai afinando. Ele vai afinando. Ele precisa chegar em um momento que eu consiga realizar a minha troca gaseosa. O oxigênio passa aqui dentro.
E o meu capilar passa aqui do lado. O capilar está com o meu sangue. A minha hemácia precisa pegar o oxigênio que está aqui dentro e levar para o sangue e levar para todo o meu corpo. Então, se o oxigênio está aqui dentro, o oxigênio vai ter mais facilidade em chegar no meu sangue. Se a parede for mais grossa ou se a parede for mais fina? Se a parede for mais fina. Então, por isso que eu venho de uma tráquea, brônquio, bronquíolo, até chegar no alvéolo, que é uma paredinha só de um epitéliozinho plano simples, que é para o oxigênio sair daqui, dessa luz, e ir para o meu sangue. Minha hemácia vai lá, agarra ele e leva pelo sangue para nutrir os tecidos do meu corpo. Então, aqui é bronquíolo já. Por que bronquíolo? Porque não tem cartílago e está dentro do pulmão. Se sabe essas duas situações, esses dois pilares, você já consegue identificar o que é um bronquíolo. Tá certo? E isso aqui, que tecido é esse? Cartílago Cartilagem hialino. venosa. Cartílago hialino. É muito difícil o professor colocar isso, mas sei lá. Porque está dando via respiratória, ele faz parte da via respiratória. Porque eu tenho uma capa chamada capa cartilaginosa. Ele pode colocar uma imagem dessa no microscópio, meter um zoom e dizer assim, que tecido é esse? Então lembrem, a gente está estudando sistema cardiovascular e vias respiratórias. Nas vias respiratórias, eu só vou ter cartílago elástico na epiglottis. Mas, pessoal, não tem lâmina de epiglottis. As lâminas que a gente tem lá de cartílago elástico, lá no laboratório, são de pabelão auricular, orelha. Tá certo? Então, e a epiglottis como é que parece? Parece um dedo, assim, ele mostrou em sala de aula, mas na teoria, a lâmina eu não tenho. Então, o cartílago que pode aparecer é o hialino, mas conseguiram a lâmina de epiglottis e colocaram na prova lá. Lembrem, a gente viu isso no semestre passado. O hialino é translúcido, a matriz interterritorial é mais esbranquiçada. No elástico, ela é mais suja. É o revés. A matriz capsular do condrocito, no cartílago elástico, é mais clarinho e a matriz interterritorial é mais escura, porque tem as fibras elásticas. No hialino, é mais esbranquiçada aqui a matriz interterritorial. Agora, alvéolo. E aí a gente tem dois tipos de célula nos alvéolos. Ele pode colocar uma seta lá e dizer assim: fala para mim que célula é essa. Chama-se neumocito tipo 1, a célula plana. Se ela for mais cúbica, tá até difícil encontrar uma aqui, mas essa aqui eu poderia dizer que é. Essa parede do alvéolo é composta por um epitélio plano simples, chamado neumocito tipo 1. Mas agarrado aqui, ó, é porque eu não sei se a bolinha tá em cima da célula, mas parece uma célula cúbica. Tá bem por aqui. Você tem umas menorzinhas, mais aplanada e tem uma maior aqui. É a neumocito tipo 2 que produz fator sulfatante para o pulmão não colapsar quando a gente respira. Então, eu tenho dois tipos de célula principais. Eu tenho macrófagos também, mas o macrófago é igual o do tecido conectivo, são vários núcleos. Nessa imagem aqui eu não tenho nenhum macrófago. Mas o neumocito tipo 1, que é o núcleozinho menor, e o neumocito tipo 2, que é esse núcleo maior, eu tenho. E aí ele pode colocar a setinha lá e dizer, fala para mim que célula é essa. Vocês têm que lembrar. Se for aplanado e menorzinho e faz parte dessa parede do alvéolo, neumocito tipo 1. Se está entre as paredes do alvéolo e é mais cúbico, neumocito tipo 2. Produz fator sulfatante. Me falem as dúvidas que terminaram os slides com as lâminas. Porque, em geral, o que a gente tem no laboratório é isso. Não vai sair daí. Não vai mudar. Alguém tem alguma dúvida? Sistema respiratório 2, tráquea. Só lembrando, tráquea, mucosa com epitélio respiratório, submucosa é onde eu vejo as glândulas, capa cartilaginosa e adventícia. No brônquio, as mesmas capas da tráquea, acrescentando uma capa muscular abaixo da capa mucosa. No cartílago, o cartílago da tráquea, em forma de C, dá quase toda a volta, e na parte posterior eu tenho o músculo traqueal, que é um músculo liso. No brônquio, o cartílago hialino está em blocos. Está em blocos. E no bronquíolo, não tem o cartílago. E o epitélio vai diminuindo, de cilíndrico, pseudoestratificado, até chegar cúbico e vai para os alvéolos, chegando como um epitélio plano, que é o neumocito tipo 1. Tá certo?
Acho que é isso. O epitélio pode chamar de epitélio respiratório. Se cai na prova essa imagem, diz para mim, fala para mim que epitélio é esse. Epitélio respiratório. Ele vai aceitar. Ciliado ou pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Também vai dar certo. Tá certo? Lembrando, o capilar, o eritrocito é do tamanho do capilar. Eu só tenho endotélio na parte interna do capilar. Não tenho túnica média, não tenho túnica adventícia. O capilar é uma estrutura bem simples. Sinusoidal, estrutura, fibras de Purkinje, músculo, cardíaco especializado, é mais pálido, fibras de Purkinje. Capas, epicárdio, miocárdio, endocárdio. Endocárdio, plano simples, mesotélio do epicárdio, plano simples também. Dentro do epicárdio é que eu tenho as estruturas, por exemplo, uma artéria, uma veia, tenho nervos, tecido adiposo, muito tecido adiposo, é epicárdio. Miocárdio, ramificado, núcleo central, discos intercalares, a gente já conhece. E as fibras de Purkinje ficam aonde? Na capa subendocárdica, então ela fica aqui, ó. Entre o endocárdio e o miocárdio. As fibras de Purkinje transcorrem na parede do ventrículo. Que tecido é esse? Muscular cardíaco. Corte. Que tipo de corte? Transversal. Eu vejo a circunferência da fibra muscular e o núcleo central. Longitudinal. Eu consigo ver o disco intercalar. Epicárdio, miocárdio. A artéria coronária passa no meu epicárdio. Pode ser uma artéria coronária, que é uma artéria muscular. Também vimos as artérias. Túnica média da artéria é maior do que a adventícia. Túnica íntima sempre é epitélio plano simples. Artéria elástica ou artéria grande artéria. Muita fibra elástica na túnica média. Continuo tendo plano simples no meu endotélio. O epitélio plano simples dos vasos, tanto das artérias como das veias, chama-se endotélio. Túnica adventícia menor do que a túnica média. E na túnica adventícia dos grandes vasos eu posso ter vasa vasorum, que é uma artériazinha menor que vai dar irrigação para ela. Porque o sangue que passa aqui não consegue chegar na extremidade. Então preciso ter um vaso menor que jogue sangue para dentro dessa minha capa elástica, que é a túnica média. A artéria muscular, por quê? Luz festoneada. Membrana elástica interna da artéria muscular contrai a minha túnica íntima e me dá essa imagem estrelada, festoneada, enrugada. A luz da artéria muscular é assim, pessoal, não esqueçam. A luz da artéria muscular, ela é festoneada. É um sinalizador, ó. Na elástica é mais lisinha a luz, porque as fibras elásticas da artéria elástica puxam a luz para fora. Na artéria muscular, a membrana elástica interna da túnica íntima puxa a luz para dentro. E a adventícia e a média da muscular são equivalentes. Tem quase a mesma dimensão. Ó, média, adventícia, quase o mesmo grossor. Na elástica, a túnica média ultrapassa a adventícia muito. Aí a gente viu aqui grandes vasos. Não me recordo de ter lâmina de grandes vasos, mas se cai um grande vaso, lembra, o músculo do vaso, chamado grande veia, que eu tenho a artéria e tenho a veia. Na artéria, o músculo está na túnica média. Nas grandes veias, o músculo está na túnica adventícia. Então, se cai uma imagem como essa, grandes veias, uma veia grande. Outra imagem. De novo, grande veia, por quê? A túnica adventícia ultrapassa a túnica média. Arteríola, por quê? Duas capas de músculo liso. Túnica íntima continua sendo endotélio. Arteríola, arteríola. Capilar sinusoidal. Capilar, já falei. Não tem túnica média. Epitélio respiratório. É isso, pessoal.